Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um análise do que Tricolor, então você sabe que é um vídeo de 20 minutos. Vai ser longo. Vamos falar sobre a cultura tricolor, né? Eu vi agora uma pessoa escrevendo aqui e de fato me chamou a atenção, né? Sobre tudo isso que o Fluminense vem acontecendo. Mas antes disso, entenda uma coisa, que o YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite. Tá bom? E aqui embaixo na descrição você tem o abaixo da SAF e do Voto Online. Vamos nessa. Bom, o que falar, né? O que falar? A gente tá prestes a cair no Carioca, pagando 100 milhões de contratações. Claro, a gente não sabe qual é o número porque normalmente o Mário não divulga. Isso daí já é o primeiro indício da nossa cultura. A cultura de não divulgar valores de compra e venda de jogadores. Segundo o Mário, expõe muito o jogador. Sendo que na verdade da história, ele expõe muito mais o jogador, isso é importante comentar, quando ele não divulga. A gente não sabe se o Paulo Baia custou mais caro do que o Freitas ou não. Que aí a gente pode falar que não, o Paulo Baia deve ter custado mais caro do que o Freitas, porque o Paulo Baia é atacante. E aí eu posso fazer uma ação desmedida com o Paulo Baia e não uma ação desmedida ali. O próprio Paulo Baia com o Canopy. Quem custou mais caro? Você sabe? De verdade, você sabe? Eu não sei. Porque essa é a cultura que aconteceu dentro do Fluminense. Cultura de se negar a responder. Né? Bom. Aí chegou também a cultura de venda de jogador da base. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, a destruição da base, tá ali embaixo. Mas é um efeito cultural. Só para resumir, Felipe Andrade, Cauã Elias, Esquerdinha, GFT, Pedro Rangel, John Kennedy, Alexander, André, deixa eu ver mais aqui, João Pedro, Evanilson, Marcos Paulo e por aí vai. A cultura de vender nossas jovens promessas e contratar grandes expressões. Canóbio, que é um cara que estava jogando no Atlético Paranaense e estava em queda. Paulo Baia, que estava jogando no Goiás, em queda. Serna, que estava jogando no Aliança Lima, em queda. O Freitas, que também estava jogando no Aliança Lima, em queda. A única exceção, as duas únicas exceções é o Lavega, que não está jogando com a gente, e o próprio Hércules, que estava somente subindo. Mas a maioria dos jogadores que chegam aqui são em queda. O Fábio em queda. O Felipe Melo em queda. O próprio Germancano em queda. Não quer dizer que normalmente seja em queda signifique que o jogador é ruim. Normalmente, eu estou falando de Germancano, que meteu 40 gols em um ano. Mas significa que a possibilidade daquela contratação ser ruim
é maior do que aquela contratação ser boa. E sempre a torcida sente isso. Sempre. Sem menor pudor. Que sempre a torcida sente que não é a melhor contratação pra gente naquele tempo. Em um ano que a gente está jogando a principal competição que todos os times do Brasil queriam, a nossa cultura faz com que a gente esteja apequenado por tudo que acontece. A gente vê que tem jogadores que poderiam ser comprados a preço de banana, que seriam ótimos, excelentes para o Fluminense. Mas igualmente como falei da venda da base e da contratação de jogadores, o apequenamento do Fluminense perante ao Mário Bittencourt, que apequena também a gente a partir de não divulgar os valores referentes à contratação dos jogadores, faz com que a gente tenha essa cultura. Então a gente identificou a palavra-chave. A cultura do Fluminense é a cultura da apequenação. O que é a apequenação? É se transformar em pequeno. Menor. Num cara que falava que não, o Fluminense seria gigante com ele. Está sendo minúsculo. Danilo poderia ter sido contratado pelo Fluminense. Não foi. Vários outros jogadores poderiam ter sido contratados. Não foi. E agora, e o pior disso tudo, dentro dessa cultura é a cultura da justificação. Porque tudo tem justificativa, tipo, não, sabe por que eu coloco a venda do jogador, a saída do jogador justamente lá pra frente, porque eu não posso se perder. Aí você pergunta assim pra ele, tipo assim, cara, mas você não vai ser o presidente do clube. Sabe qual que é a diferença entre você não vai ser mais presidente do clube e entender sobre a sua função naquele momento? É compreender o que aquilo ali vale realmente, total compreensão. Arias, renovado, ninguém discutiu. Fábio, renovado, ninguém vai discutir. Thiago Silva, renovado, ninguém vai discutir. Keno, renovado, claro que vai ter gente discutindo. Cano, renovado, claro que vai ter gente discutindo. É óbvio o Lulante que tem ali. Óbvio. Isso tudo é muito óbvio. Você renova aquilo que tem, os contratos que já eram longos porque o cara pediu e pelo custo-benefício era muito bom para o Fluminense, você mantém, mas deixa depois a bucha para o outro presidente. Agora, qual que é a bucha para o outro presidente? Seja lá quem for. O que me parece que está tendo muito mais a posição do que a situação hoje. É justamente que quem pegar a bucha vai pegar a bucha com um monte de jogador inútil. E o presidente passado, que é o Mário Bittencourt, tá lá, tranquilo. Não tem nada a ver com isso. Não tem aquela noção de responsabilidade. O Mário não teve essa situação, que é mais outra palavra. Então você tem a cultura de esconder, a cultura do apegamento, a cultura da irresponsabilidade. Isso tudo leva o Fluminense ao início dessa cultura, que até agora eu só entrei no início da cultura. A gente toda hora brigar para não cair em fases de competições bem antes do que o normal.
E por fim, não temos resultados expressivos durante anos. Ou você acredita realmente que 2023 foi um ano típico? Não, foi um ano atípico. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui de vídeo, tudo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mesmo Pix você pode mandar patrocínio. Então, se quiser patrocinar o canal, agradeço. Bom, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu fiz psicologia, mas dentro da área da psicologia, existe uma matéria seletiva, ou seja, não é obrigatória. Eletiva é obrigatória, seletiva não. Mas que você precisa ter pelo menos umas 10, 20 seletivas. Eu fiz uma chamada Introdução à Administração, para saber um pouquinho mais sobre a administração. E dentro dessa matéria, eu descobri uma coisa chamada cultura, a cultura da empresa. A gente tem que transformar o Fluminense não em time, mas sim em empresa, quando a gente fala sobre a cultura do time. Então, na parte ali de cultura da empresa, a gente identifica ali alguns inputs e outputs que acontecem dentro ali. Nesse caso é mais input, né? A gente não identifica os outputs. Mas o que aquilo ali é inserido na cultura do Fluminense. Uma das questões mais, por exemplo, basilares é justamente a questão da cultura do Fluminense de também ser cultura dos dirigentes que vendem os jogadores para o Fluminense. A gente tem o Márcio Bittencourt, irmão de Mário Bittencourt, Eduardo Urão e temos três. A maioria dos jogadores que o Fluminense contratou hoje são sempre de 3 representantes. Que acaba justamente fazendo com que o Fluminense não consiga pagar as coisas. E acaba que esses 3 normalmente tem jogadores de base mediana para baixo, fazendo com que o Fluminense continue de mediano para baixo. Onde que a gente também, nessa cultura, a gente também tem a cultura de técnicos frouxos que não falam. Sabe, eu fui no museu, até agora eu não fiz o vídeo do museu, ainda vou fazer o vídeo do museu. Mas eu fui no museu e eu vi Renato Gaúcho. Eu me lembro daquela célebre frase do Renato Gaúcho, que ele se colocou à frente do Fluminense. Ele entendeu que era ele que tinha que ditar as regras e não o presidente frouxo atual. Resultado final. Fala comigo. Resultado final. Fala comigo de novo. Resultado final. O Fluminense começou a embalar. Em todos os momentos. Ao invés do técnico. E isso daí é uma cultura fora. E aí é importante comentar. Dentro da administração, você tem também a cultura fora da sua empresa. Você tem que entender a cultura geral. E a cultura geral do futebol brasileiro é uma cultura de técnico não constranger o presidente. Resultando somente a uma fraca participação do Brasil em mundiais de clube. A gente deveria ter sido a segunda força. A primeira força é a Europa como inteira e a segunda força é o Brasil. E nem isso a gente consegue conquistar. Você tem noção disso? Porque a nossa cultura é a cultura de não enfrentamento ao presidente atual. Sempre parece, é o Mano que está junto agora com o Mário. É o Diniz que está junto com o Mário. É o Abel que está junto com o Mário. É o Roger Machado que está junto com o Mário. E aí eles reclamam. Mas eles estão errados.
Porque eles não enfrentam os seus presidentes. Falam assim, cara, você está querendo me dar essa contratação? Eu vou falar para público que eu não quero essa contratação. E que se você contratar, eu não vou escolar. Porque vai ser revelia. Ou seja, olha só a cultura que a gente vive também. E que o Fluminense é um dos mais afetados. Do G12. Do G12. O Fluminense consegue ser mais afetado numa cultura que todos são afetados. E que deveriam ter sido afetados igualmente. E você quer que eu fale mais o quê? Olha só como que é a cultura do Fluminense é essa. E que novamente é pequeno Fluminense. Tudo isso que eu estou falando é a pequenação. É a cultura da apequenação tricolor. Ah, mas quer dizer que a oposição... Eu não sei se a oposição vai dar certo. Mas temos que tentar. Você diria então, ó, você que está acompanhando aí a política, Duque, você acredita realmente que a oposição faria uma mudança dessa? Não sei. Não sei. Porque político é político. Eu aprendi isso muito bem com o Caio Ribeiro. Que ele conversou com o presidente dele e falou assim, olha só, tá tendo aqui uma baderna, vai ter um motim aqui dentro do clube. Eu sou contra esse motim. E no final da história, o presidente, ele que estava juntos justamente e contra o motim, fez com que o presidente falasse que quem organizou o motim foi o Caio Ribeiro. Eu não sei se essa oposição vai dar certo. O atual é muito ruim. O que eu estou demonstrando aqui para vocês, gente, é entender a cultura e tentar identificar somente essas situações iniciais para tentar nos ajudar. Não é para tentar melhorar o Fluminense. Esse vídeo aqui não é para melhorar o Fluminense. É para identificar os erros. Infraestrutura não existe. Várias obras que deveriam acontecer não aconteceram. Estamos aqui em fevereiro e até agora as promessas de infraestrutura do Mário Bittencourt não aconteceram. Nem começaram a acontecer. E estamos aqui pagando por tudo que está acontecendo. Segue o baile, né? Novamente, é uma posição crítica. Estamos cada vez indo para uma posição crítica. Estamos cada vez mais indo a uma situação que não vai ter volta. Os outros times estão se esforçando extremamente bem. E só para finalizar, falando sobre um pouquinho da cultura do futebol, que até agora não falei, eu falei sobre a cultura como uma empresa, a cultura do futebol. Qual que é a cultura do Fluminense? É uma cultura de reação de bola ou de posse de bola? A gente sai de um Diniz, que é uma cultura da posse de bola, é uma cultura que você tem 70, 80% de posse de bola, para uma cultura de Mano Menezes, que sempre perde na posse de bola. Chegando a 42, a 30, para ele pouco se faz. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa identidade? E se essa é a nossa identidade, o que estamos fazendo para melhorar a nossa identidade? Que é parte disso. A cultura é em sua identidade. Só espero somente ter identificado aqui alguns pontos importantes para vocês comentarem aí com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com sua irmã, com seu cunhado, com sua cunhada, com seu parente, com seu amigo e por aí vai. Tá bom? Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui no vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela.
Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.